Muito bem. Para aqueles que encararam o desafio, vamos começar com a parte 1. Vamos falar sobre linhas de transmissão. Vamos começar entendendo justamente essa diferença linguística. Por que às vezes dois condutores são chamados de linhas de transmissão e às vezes dois condutores são dois condutores. Então vamos lá. Primeiro, entenda aqui esses dois condutores como sendo uma linha de transmissão de comprimento L. De um lado eu tenho um gerador, vai gerar o sinal numa certa frequência, com certo comprimento de onda, e na outra ponta nós temos uma carga. Na entrada eu aplico uma tensão. Sempre a gente aplica a tensão. Como resultado da tensão surge uma corrente. Você pode pensar o contrário também. Eu aplico uma corrente e essa corrente desenvolve uma tensão sobre a carga. De qualquer forma, para o nosso raciocínio aqui, eu preciso considerar qual é a tensão de entrada e qual é a tensão de saída. Qual é a corrente de entrada e qual é a corrente de saída, porque elas podem não ser iguais. Por isso que eu estou separando as duas coisas. Esse entre parênteses de T é porque neste caso eu estou usando uma corrente alternada, uma tensão alternada, um sinal alternado. Ele tem uma certa frequência, não é corrente contínua, não é uma bateria. É um sinal alternado que tem uma certa frequência. Vamos lá. No nosso exemplo, não é questão de exemplo, você pode fazer isso com qualquer outros dados. Eu estou considerando que essa linha de transmissão de comprimento L, o L corresponde a 80% do comprimento de onda, que a gente chama de lambda. E 80% do comprimento de onda vai ser 10 metros. Então, esse comprimento L aqui é 10 metros. E se ele é 80% do comprimento de onda, o comprimento de onda ele é 12,5 metros. Se você fizer as contas, 12,5 metros corresponde a uma frequência sendo gerada aqui no gerador de 24 MHz. Essa conta é a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda dá a frequência, ou a velocidade da luz dividido pela frequência dá o comprimento de onda. Tá? Assim que a gente chega nessa relação, vamos usar bastante isso. Se eu tirar uma foto, um instantâneo é coisa velha, né? Mas vamos tirar uma foto aqui dessa linha de transmissão num determinado instante, e por isso ele é um instantâneo. Eu vou ver sobre essa linha, se eu puder enxergar o sinal que está em cima, uma senoide, que é uma senoide, é um sinal de uma frequência única, ele sempre vai ser uma senoide, né? Que é a frequência de 24 MHz, mais ou menos com esse tamanho aqui, porque ele tem 12,5 metros de comprimento de onda, e a linha tem 10, então tem mais ou menos um chute gráfico aqui aproximado. Aí o que a gente vai ver aqui? Que nesse instantâneo, nesse determinado instante, se eu olhar a tensão na entrada e a tensão na saída, ou se esse gráfico for de corrente, a corrente na entrada e a corrente na saída, não vão ser iguais. Aqui eu tenho praticamente, se a tensão de pico aqui for 1 volt e do pico negativo menos 1 volt, eu estou falando de 0,4 volts num determinado instante na entrada, nesse mesmo instante na saída tem menos 0,4 volts. A corrente acontece a mesma coisa, quer dizer, a corrente vai estar num sentido aqui positivo na entrada e na saída a corrente vai estar circulando ao contrário, que é uma corrente negativa. Tá? Então, nessa hora eu chamo isso de linha de transmissão. Por que eu chamo esse comprimento de condutores, dois condutores de linha de transmissão? Porque para caracterizar a propagação do sinal sobre essa linha, eu preciso considerar as características da linha. Características da linha, nesse caso, é a impedância característica, qual é a impedância dessa linha, e qual é o fator de velocidade. Impedância, a gente sabe, né? Nossos cabos coaxiais, por exemplo, 50 ohms, 75 ohms em alguns casos. Aquelas linhas bifilares de TV antigas, 300 ohms, ou algumas que a gente usa para nossas antenas, 450 ohms. Então ela tem uma impedância característica, impedância dela.
E o fator de velocidade é o fato de o sinal não estar se propagando no ar, mas ele está se propagando dentro de um isolante, dentro de um dielétrico, faz com que a velocidade seja menor do que a velocidade da luz. E isso muda o comprimento de onda dentro da linha de transmissão. Então, quando acontece isso, eu digo, olha, o meu sinal aqui, ele é da ordem de grandeza, ou até tem um comprimento de onda menor do que o comprimento da linha, aí eu chamo a linha de transmissão e não dois condutores. Vamos mudar um pouco o exemplo, agora melhorando um pouco o que a gente está fazendo. Vou multiplicar a frequência dividir a frequência por 100, isso multiplica o comprimento de onda por 100. Era 1,25 m, foi para 1.250 metros. Pois é, 240 kHz tem um comprimento de onda de 1.250 metros, o que corresponde a 0,8% do comprimento de onda e não mais a 80% do comprimento de onda. Então, o começo daquela senoide, ele está sendo visto aqui, olha. Então, o que antes a gente ia até 360 graus, que é a rotação completa de fase de uma senoide, de 0 a 360 graus, deu a volta inteira na senoide, 360 graus. Aqui nós estamos andando sobre a linha apenas 3,6 graus da senoide. Praticamente, esses dois condutores não são mais linha de transmissão, porque a tensão ou corrente na entrada e a tensão ou corrente na saída são praticamente iguais. Então, o que acontece na entrada acontece na saída. Eu não preciso considerar impedância característica ou velocidade de propagação, porque eu não tenho mais aquela distribuição daquela senoide sobre a linha. O que acontece na entrada acontece na saída. Vamos piorar um pouco essa situação para poder entender de verdade. Vamos lá para a frequência da rede elétrica, de 60 Hz. 60 Hz tem um comprimento de onda de 5.000 km. Tá? Então, isso corresponde para a nossa linha de 10 metros aqui a 0,0002% do comprimento de onda. Ou seja, aquela senoide, ela nem começou. Eu estou vendo aqui, ao longo de 10 metros, algo entre 0 e 0,0009 graus dos 360 todos da senoide. Então aqui eu posso dizer com certeza, a tensão na entrada e a corrente na entrada igual a tensão de saída e a corrente de saída. Não é linha de transmissão. Então por que 60 Hz na linha de alta tensão, de distribuição de alta tensão, é chamado de linha de transmissão de alta tensão? Porque essas linhas são cuidadas do ponto de vista de impedância e velocidade de propagação. Apesar de que lá não tem dielétrico, né? Não tem isolante. Ele está se propagando, o que tem em volta é o ar, então a velocidade de propagação não muda. Mas tem impedância, que é uma série de características, porque ela é muito comprida, né? Então, se você imaginar uma linha de transmissão, a gente não pode falar de Itaipu até São Roque, porque é uma linha de corrente contínua que vem de lá, né? Até onde eu aprendi não sei se mudou. Mas, por exemplo, uma linha de transmissão que vai até aqui do sudeste até o nordeste, não são 5.000 quilômetros, mas com certeza são 3.000 quilômetros. Então a linha de alta tensão, ela pode comportar um bom pedaço daquela nossa senoide dentro. Pode não comportar a senoide inteira de 60 Hz, mas pode comportar um bom pedaço. 1/4 de comprimento de onda, meio comprimento de onda, tá? Nesse caso de 60 Hz, é 2.500 km, meio comprimento de onda. Então você tem que tomar cuidado. Aí você já tem linha de transmissão. Ok? Entenderam a diferença, então por que a gente chama de linha de transmissão e por que a gente usa a linha de transmissão? Por que do meu rádio até a antena eu preciso ter uma linha de transmissão, seja um coaxial, seja uma linha bifilar? Porque para levar o sinal de radiofrequência que tem um comprimento de onda da ordem de grandeza, que, por exemplo, daqui do meu rádio até a antena tem uns 40 metros de cabo, com certeza de 10 metros a 80 metros, qualquer uma das faixas que a gente usa,
eu tenho uma distribuição de comprimentos de onda nesse comprimento de cabo que é muito importante eu manter impedância característica bem controlada e conhecer bem qual é o fator de propagação para poder fazer bom uso dessa linha de transmissão e chegar com o sinal do outro lado de forma adequada. Vamos em frente. Linhas de transmissão. Bom, dois tipos que a gente usa. Existem outros mais complexos, mas esse é o que a gente usa. É a linha bifilar, são dois fios paralelos, que a gente chama de linha balanceada, porque nenhum dos dois fios ele está referenciado ao terra, não tem conexão ao terra de nenhum dos dois lados da linha balanceada, da linha bifilar. Okay? Por isso que ela é balanceada em relação à referência de terra. Os dois condutores, a princípio, devem ter a mesma corrente circulando em cada um deles e nenhum deles está ligado ao terra. O coaxial é diferente, uma linha coaxial, ela é desbalanceada, porque a malha sempre está na referência de terra. Então, ela é desbalanceada. Melhor uma, melhor outra. Tem suas aplicações, tanto uma como outra. Tá? Agora, o que é importante aqui para a gente começar a trabalhar com a linha de transmissão é saber qual é a impedância dela. Como é que eu vou calcular a impedância? Uma forma de fazer isso é conhecer os tais parâmetros concentrados. O que é parâmetro concentrado? Da física, a gente sabe que um condutor ele tem uma certa indutância por unidade de comprimento. E dois condutores colocados assim em paralelo com um dielétrico, que pode ser plástico, polietileno ou até o ar, ele tem uma capacitância entre eles. Ele forma um capacitorzinho aqui entre eles. E então, dependendo do comprimento da linha bifilar, a gente vai ter uma certa indutância do condutor por metro e uma certa capacitância entre eles por metro. Quanto maior a linha, mais indutância, mais capacitância. Então é possível a gente desenhar, fazer um esquema da linha dessa forma. Eu tenho indutância distribuída e capacitância distribuída. Então a gente concentra esses valores, por isso que a gente chama de modelo de parâmetros concentrados. Serve para raciocinar e para fazer conta. Na prática está tudo distribuído. O cabo coaxial tem a mesma coisa. Tem indutância em série e capacitância em paralelo entre os dois condutores. Esse modelo está um pouco melhor elaborado. Por que está mais elaborado? É que eu não achei figura mais elaborada para a linha balanceada e fiquei com preguiça de desenhar. Tá? Mas esse modelo vale também aqui para a linha balanceada. Ou seja, o condutor ele não é ideal. Ele pode ser um condutor de cobre, mas mesmo assim ele tem alguma resistência ômica. Tá? E o dielétrico, o plástico, o polietileno, poliéster, FOAM, seja o que for que tem aqui isolando os dois elementos, ele tem uma resistência de perda. E aqui está com G, porque para facilitar as contas, como está em paralelo, a gente chama isso aqui de condutância, que é o contrário, é o inverso da resistência, é condutância. Então esse é o modelo mais completo. Normalmente a gente despreza a perda no cabo, ou melhor, a gente considera ela em separado, a gente não põe na conta, depois considera ela em separado para não complicar a conta, que esse modelo aqui fica muito complexo. E a resistência também, a gente considera ela muito pequena e tira fora. Então, esse modelo de parâmetros concentrados mais elaborado, na prática, na hora de modelar matematicamente, a gente simplifica e trata a perda ômica do fio e a perda do dielétrico por fora. Daqui a pouco a gente vai tratar disso também. Bom, a impedância característica, ela tem essa característica. Ela define qual é a relação entre tensão e corrente sobre a linha. Veja, lá na ponta você tem uma carga que é uma antena. Essa antena, por exemplo, vai ter uma impedância dela. A impedância dela é que vai definir a relação entre a tensão e corrente nos terminais da antena. A linha de transmissão tem uma impedância característica. A tensão e a corrente sobre a linha é definida pela impedância característica da linha.
Então a gente já pode dizer de cara, por exemplo, que um cabo coaxial de 50 ohms, a tensão é 50 vezes maior que a corrente, numericamente falando, segundo a lei de Ohm, né? Então, agora, existe um modelamento matemático, eu não vou torturá-los fazendo esse modelamento matemático, e a gente chega à conclusão que essa impedância característica também é a raiz quadrada da indutância por metro dividido pela capacitância por metro. Então, se o fabricante te diz qual é a indutância e qual é a capacitância da sua linha por metro, você faz essa conta, divide a indutância pela capacitância e tira a raiz quadrada. Você sabe qual é a impedância característica da linha. Também você pode conseguir calcular a impedância característica fazendo conta geométrica, pela geometria do cabo, né? Então, por exemplo, a impedância de um cabo coaxial com um dielétrico de polipropileno, o PET, né, o PE, ele é 138 vezes o logaritmo na base 10 da relação entre os diâmetros externo e interno do cabo. Isso dá a impedância característica. Na linha bifilar é o dobro desse número, então é 276, logaritmo de 10, duas vezes o espaçamento dividido pelo diâmetro do condutor. Esse é esse espaçamento aqui, centro a centro, né? Então, duas vezes o espaçamento da linha, divide pelo diâmetro do condutor e tira o logaritmo na base 10 e multiplica por 276. Pô, mas que coisa estranha aqui. É assim. É que aqui por dentro já está embutido o valor da permissividade elétrica do dielétrico, do isolante que está aqui. Se mudar o isolante, muda tudo isso aqui. Isso aqui é para o cabo coaxial bem convencional que a gente conhece. Então, essa é a impedância característica que nós estamos falando. Vamos voltar à nossa linha. Vamos voltar à nossa linha original. Agora eu acrescentei mais um parâmetro aqui. Eu estou dizendo, olha, a impedância característica dessa nossa linha de transmissão é 50 ohms. E a impedância da carga também é 50 ohms. É igual à impedância característica. Então, a linha com a carga, nós dizemos que está casada. A linha está casada com a carga está casada com a linha. E obviamente o gerador aqui está vendo 50 ohms também. Nesse nosso exemplo, só para fazer uma conta rápida, eu enchi essa linha com vários comprimentos de onda. Então, o comprimento de 10 metros corresponde a 8 comprimentos de onda, uma frequência bem mais alta, tá? Nesse caso, o comprimento de onda é 1,25 metros. E a frequência está lá em VHF, 240 MHz. Então, nessa linha de 10 metros, eu não estou fazendo aqui o ajuste de velocidade, é uma linha que está no ar, vamos dizer assim. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte, só para vocês terem uma ideia de parâmetros, né? Se eu alimentar essa linha com 100 watts, e os nossos rádios, vamos supor, normalmente tem 80, 100 watts, né, sem usar linear. Então, só para ter uma ideia do que acontece dentro da linha de transmissão. A tensão eficaz, ou RMS, é de 70 volts. Não é pouca coisa, são 70 volts. O que corresponde a uma tensão de pico a pico, entre os dois picos aqui, de 200 volts. A corrente média RMS, corrente eficaz, 1,4 amperes, praticamente 1,5 ampere. Pico a pico, a corrente vai ser de 4 amperes. 2 amperes para cima, 2 amperes para baixo. Então, vamos respeitar a nossa linha de transmissão quando a gente coloca 100 watts em cima de 50 ohms, só para vocês ficarem com essa ideia. A tensão que tem lá e a corrente que tem lá. Por isso, se você puser a mão na ponta de um rádio que tem uma saída de 50 ohms, eu espero uma impedância de 50 ohms, você vai levar uma boa fritada na mão, porque a RF ela não dá choque, né? Ela queima. Então, esses são os valores que andam sobre a linha. Eu coloquei isso aqui mais para reforçar para vocês que
a impedância característica da linha é que define a relação entre tensão e corrente. Então, se você pegar 70 volts RMS e dividir por 1,41 amperes, você vai chegar em 50 ohms. E, obviamente, a conta mais fácil é que você pegar 200 volts pico a pico e dividir por 4 amperes pico a pico, dá 50 ohms também. Então, enquanto o sinal se propaga na linha, no cabo, na linha bifilar, ele respeita a impedância da linha. E nela, então, distribui a tensão e a corrente conforme a potência que foi aplicada, e assim que acontece a distribuição sobre a linha. Tá? Foi só um exemplo para termos uma ordem de grandeza e entendermos essa situação. Outra coisa importante, chamei aqui a relação do cabo coaxial para um dielétrico convencional, né? Então é 138 vezes log do diâmetro externo, diâmetro interno. O D maior, o D grande, é o diâmetro interno do condutor externo, e o D menor é o diâmetro externo do condutor interno. É esse espaço que tem os dois condutores aqui. Bom, existem infinitos pares e dimensões de D grande e D pequeno que resultam na mesma relação, vocês concordam? Se eu aumentar o D maior na mesma proporção que o D menor, eu mantiver a relação, eu mantenho a impedância. Então vocês podem fazer a conta ao contrário aqui. A conta ao contrário, a gente pega 50, divide por 138 e faz 10 elevado a 50 dividido por 138, você vai chegar nesse número aqui, 2,3. Então, quando a relação de diâmetros for 2,3, qualquer que seja o tamanho do cabo, pode ser um cabão, pode ser um cabinho, se a relação de diâmetros for 2,3, a impedância do cabo é 50 ohms. Isso é muito importante, porque eu quero ter cabos de 50 ohms com vários diâmetros. E nós vamos ver por que já já. Vou lembrar vocês do que é o cabo coaxial, né? Todo mundo já sabe, só algumas características diferentes. Aqui eu estou mostrando o RG58, o RG59. Essa figura do 58 não é boa, porque normalmente o RG58, o condutor central dele é flexível, e o RG59 ele é rígido, normalmente. O 59 tem 75 ohms e o 58 50 ohms, tá? A gente usa isso aqui para telecomunicações, o de 50 ohms, e o 75 ohms é mais para antena de TV, né? Padrão. E para ficar mais barato, esses da antena de TV usam uma malha de alumínio, e uma malha de alumínio bem ralinha. Dá para perceber que a trança, olha, é bem menor do que a trança do nosso 58, que é bem mais fechada. E para compensar a falta de blindagem dessa malha sem vergonha de alumínio aqui, eles colocam um papel de alumínio que é mais barato para reforçar a blindagem. Aí tem um problema, essa malha não pega solda. Então o cabo de 75 ohms RG59, se for de malha de alumínio, você tem que crimpar o conector, né? Apertar com alicate sob pressão. Enquanto que o nosso 58 de cobre, a gente solda no conector. Existe 75 ohms com malha de cobre, é bem mais difícil de achar, porque como a gente não usa em telecomunicações e radiocomunicação, eles fazem para TV, e daí você não vai conseguir achar facilmente, tá? O 213 parece ser igual, olha a malha flexível aqui dos 50 ohms, tá vendo? É multifios, só que ele é mais grosso. Por que ele é mais grosso? Nós vamos ver, fazer umas continhas daqui a pouco, mostrando qual é a diferença do 213 e do RG58. Por que esse código? Esse aí apareceu, acho que na época da guerra, né, quando começaram a padronizar. A RG é sempre para esse padrão de cabo coaxial. 213 é um número de código de tabela, não tem nada a ver com as características do cabo. Existem outros, RG6, RG8. RG6, se não me engano, 75 ohms. RG8 é outro cabo grosso também, de 50, e assim por diante. Você tem que olhar na tabela e ver o que quer dizer.
Olha outro cabo interessante aqui. Para quem não conhece, esse aqui é o seu flex. Ele é usado principalmente em radiodifusão de potência, né? FM, AM. Os AM estão saindo do ar, mas ainda existe. E ele tem algumas características interessantes. Primeiro, ele não tem malha, são tubos. E ele é corrugado assim justamente para ter uma certa flexibilidade. Então ele é flex. Cell Flex porque ele apareceu também mais no mercado, né, nos anos 90, quando começaram a aparecer as estações radiobase, né, sistema celular nas faixas de 800 MHz de UHF, que demandava, como era o UHF alto, baixa perda. Baixa perda, então eles deram uma caprichada no cabo. Primeiro, o isolante é um teflon expandido, é um teflon aerado, né, um foam. Parece aquele chocolate aerado também, esqueci o nome dele. Bom, ele tem menos perda porque ele tem ar dentro. Então, toda vez que você consegue pôr ar dentro do cabo, abaixa a perda, porque o ar tem menos peso. Se for ar seco, né? Então, é isso. E o cobre, ele é tubo, em vez de ser um condutor rígido, porque a gente não precisa do miolo do condutor quando a gente está falando de radiofrequência. A corrente não circula pelo miolo do condutor quando você está com alguma frequência mais alta, não precisa ser muito alta. Então não adianta você perder aquele cobre do meio, ali não vai passar corrente, a corrente vai passar pela casca só. E a gente chama isso de efeito pelicular, eu vou mostrar agora para vocês. Quer dizer, esse daqui, ele tem uma alma, eu não sei se essa alma é de alumínio ou de aço, pode ser alumínio, porque ele ficou muito fino, muito frágil, né? Então ele tem uma alma aqui para dar resistência mecânica, mas quem conduz a radiofrequência é o tubo de cobre de verdade. Por que tubo, né? Por causa do efeito pelicular, ou efeito skin em inglês. O que acontece? Quando você circula uma corrente, ou tenta circular uma corrente no meio do condutor, toda vez que você circula uma corrente, gera um campo magnético em torno dessa corrente. Em todo lugar, em todo pedaço de fio. É o efeito da indutância do condutor. Vai circular um campo magnético, essas linhas azuis aqui. Na hora que circula esse campo magnético, você cria correntes internas no condutor, que estão mostradas aqui, tá vendo? Agora, se você olhar o sentido dessas correntes que são geradas dentro do condutor, a parte dessa corrente que circula pelo meio, ela é contrária à corrente principal que passa pelo miolo. E ela é favorável, ela vai circular no mesmo sentido da corrente principal, nas bordas. Então ela aumenta a corrente nas bordas e diminui a corrente no miolo. Ela espanta os elétrons que estão circulando aí para a borda do condutor. Esse é o tal do efeito pelicular. Está mostrado por essas cores, né? Aqui a intensidade de corrente acontece mais na borda do condutor. Olha só, é cruel o efeito pelicular. 60 Hz, frequência da rede elétrica. O efeito pelicular é de 6 polegadas ou 150 milímetros, 15 centímetros. Então, para condutores de até 30 centímetros de diâmetro, eu ainda estou usando o condutor inteiro quando eu estou em 60 Hz. Obviamente a gente não usa aqui no mundo real, né? Talvez lá nas linhas de transmissão você usa condutor maior, mas aqui a gente usa. Então, quando você está em baixa frequência, 60 Hz, você está usando toda a área do condutor para circular corrente. Agora, 1 kHz. 1 kHz é a frequência de áudio, né? Banda de voz ali, ó. O efeito skin aqui já é 5 milímetros. Então, em áudio a gente só usa os primeiros 5 milímetros externos. Então, se você imaginar um condutor de 1 centímetro, até 1 centímetro eu estou usando o condutor inteiro. Não, até 10 milímetros, né? 10 milímetros, não 1 centímetro. 0,1 centímetro. Até 10 milímetros. Não, tá certo, 1 centímetro.
Eu estou usando o condutor inteiro. 400 kHz, é um pouquinho abaixo de ondas médias, já caiu para 0,75 milímetros, ou seja, 1,5 milímetro de condutor em 400 kHz. E assim a coisa só vai piorando. Nas faixas de radiofrequência nossa aqui, você pode ver aqui, olha, 10 MHz, não, aqui é 10 kHz, 100, 1 MHz está aqui na borda, tá? Aqui na borda. Esse gráfico mostra que o efeito skin ele é mais profundo, né? Usa mais o condutor na liga de magnésio e zinco. Depois alumínio e cobre são os dois mais próximos aqui, que ainda tem uma certa espessura maior de efeito skin. Daí o aço 410, o ferro-silício. Ferro-silício é aquele ferro-silício de núcleo de transformador. E depois o ferro-níquel aqui embaixo. Mas se a gente for pensar aqui em 1 MHz no cobre, 1 MHz, hein, abaixo de 160 metros lá, deu 0,07, né? 9876 é 7, 0,07 milímetros de efeito skin. O que tem para dentro do condutor abaixo de 0,07 milímetros não passa corrente. Então não adianta o teu condutor, é melhor usar um tubo. E esses cabos aqui são usados para alta potência em radiodifusão. Então o pessoal ainda aproveita para colocar umas terminações aqui e circular água gelada para resfriamento do cabo. Quando você está trabalhando com potência e a perda acaba por esquentar o cabo, né? Esse dielétrico de teflon expandido, de FOAM, ele tem um ponto de fusão muito baixo. Ele derrete muito fácil. Então é importante manter a integridade física dele. Vamos em frente. Olha o Heliax. O Heliax é uma evolução do Ceoflex, né? Ele disse, legal o dielétrico de teflon expandido ali, o aerado, né? Tem menos perda, mas ainda tem perda. Então o que eles fizeram? Uma hélice de teflon também, eu acho. Essa hélice ela tem a propriedade mecânica de manter a axialidade do cabo coaxial, quer dizer, manter os dois condutores no mesmo eixo, mas vocês podem ver que praticamente que 90% do que tem entre eles aí é ar. E daí se você bomba aqui dentro ar seco, você tem máquinas para isso, bomba de ar seco, né? Você passa num filtro, tira a umidade do ar, depois joga ar seco aqui dentro, a perda do cabo vai lá embaixo. Então esses são os cabos para faixa, para potência, né? Você vê que tem cabo grosso aqui, tem cabo fino, mas tem cabo grossão para mais potência. E você pode manter a perda mais baixa para poder usar no começo da faixa de micro-ondas, lá 1 GHz, 2 GHz, dá para usar cabo coaxial. Dali para cima é guia de onda, não tem jeito. Agora, note que apesar da alteração de diâmetro aqui, todos esses cabos são cabos de 50 ohms, porque a relação entre o diâmetro externo do condutor interno e o diâmetro interno do condutor externo, ela é mantida, essa relação. Agora, eu consigo, ao aumentar o diâmetro do cabo coaxial, aumentar a distância entre o condutor central e o condutor externo, a capa. Ao aumentar essa distância, eu posso colocar mais potência, porque ao colocar potência em cima dos 50 ohms do cabo, a tensão aumenta. Vai chegar uma hora em que a gente chama de rigidez dielétrica do ar que está aí dentro, ela rompe. E daí vai fagulhar, né? Vai abrir centelha entre os dois condutores. Então, ao aumentar o diâmetro do cabo, mantendo a relação de diâmetro entre os dois condutores, eu consigo aumentar a capacidade de isolação, a rigidez elétrica do conjunto. E com isso eu posso pôr muito mais tensão sobre os mesmos 50 ohms, pela lei de Ohm. Tensão ao quadrado dividido pela impedância é potência. Então eu consigo trabalhar com muito mais potência usando cabos mais grossos. Por isso que cabo grosso representa capacidade de potência. Por causa da potência também, nós vamos fazer uma conta depois. Mas
o principal é você não romper a rigidez dielétrica do dielétrico do isolante, que tem nesse caso aqui é o ar, ou esses isolantes em hélice, para não abrir arco, né, lá dentro do cabo. Então, por isso que eles são limitados em potência. A permissividade dielétrica é do material que está ali no meio, então são os materiais normalmente utilizados em cabo coaxial: o nylon, o polietileno, o polipropileno e o teflon, tá? E daí o ar tem uma permissividade elétrica de 8,854 vezes 10 a menos 12 farads por metro, ou 8,8 picofarads por metro. Essa é a permissividade do ar, quando você tem só ar. Agora, quando você tem um material no meio, a capacitância, né, a permissividade aumenta. Então a gente chama de permissividade relativa, o εr, é quantas vezes aquele material tem a permissividade do ar. Então esses são os materiais. Quanto maior a permissividade, o εr, mais lenta é a propagação da onda no meio daquele dielétrico. Então o fator de velocidade cai, né? Você vê que por polietileno, polipropileno e teflon é 2,3, 1,2, 2,2 e 2,03. Isso dá mais ou menos o mesmo fator de velocidade da ordem, sei lá, de 67%. Agora, quando você vai para o nylon, a coisa fica mais complicada. Bom, de qualquer forma, isso não é neste momento muito importante para a gente. Vamos em frente. Eu estou indo para os finalmente. Vou mostrar alguns exemplos. Peguei aqui da Pasternak o cabo coaxial, que eles têm lá umas especificações do RG58, com malha simples e com capa de PVC, a capa preta, né? E peguei algumas características aqui só para destacar, não todas. Por exemplo, a impedância, diz eles, que é de 50 ohms. Opa, ótimo, né? Fator de velocidade, 66%. Então, se a velocidade da luz é 300 mil km por segundo no espaço livre, dentro do cabo, a velocidade da onda se propagando dentro do cabo vai ser 66%, 2/3, que dá 200 mil km por segundo. Outra característica interessante, como ele é single shield, é uma malha simples, que a gente conhece, a efetividade da blindagem dele é 45 dB. Então, uma interferência externa sobre o cabo coaxial vai atravessar aquela blindagem e vai chegar no condutor central 45 dB abaixo. 30 dB é 1000 vezes, 40 dB é 10 mil vezes, 45 vai ser da ordem de 35 mil vezes menor o sinal que chega no condutor central. Olha só, tensão de operação, 1900 volts RMS, não é pouco, né? E a atenuação, olha só, aqui as frequências, né? 10 MHz, aqui está tudo em gigahertz, tá? Então aqui é 10 MHz, 100 MHz, 1 GB e 5 GB. E aqui dB por 100 metros que eu sinalizei. Eles sempre dão dB por 100 pés ou dB por 100 metros. Depende em que país você está. A coisa muda absurdamente com a frequência. 4,59 dB por 100 metros em 10 MHz a 196,85 dB por 100 metros em 5 GHz. Obviamente esse cabo não é feito para alta frequência, tá? E a potência, 650 watts em 10 MHz, e conforme você for subindo, a potência vai caindo até chegar em 15 watts. Por quê? A atenuação aumenta absurdamente. Para o cabo atenuar, você diz, perdi sinal, saiu daqui 100 watts, chegou 10 watts na outra ponta. Onde é que foi os outros 90? O cabo esquentou, não tem para onde ir, né? Você entrou com 100, faz a conta em dB lá depois, não vou fazer agora. Chegou 10 watts do outro lado. Para onde foram os 90 watts que não chegaram? Virou calor. Então, conforme a frequência aumenta, a perda aumenta absurdamente, vocês estão vendo aí. Obviamente, se a perda aumenta, porque o cabo, conforme a frequência está aumentando, o cabo está esquentando, né? E isso limita
muito a potência de entrada que você pode colocar nele. Então, isso é outra característica importante para a gente ter em mente. Um outro exemplo aqui interessante, só para fazer aquela continha que eu falei, eu peguei uma especificação do RG213, só esse trecho aqui da Pasternak também, para mostrar o seguinte. Olha, ele diz aqui que a indutância por metro, vamos por metro, 0,253 microhenries. Então eu coloquei aqui 0,253 microhenries. E a capacitância, 101 picofarads por metro, 101 picofarads. Daí você vai perguntar, cadê o metro? O metro está aqui, o metro com metro cancela, não preciso manter os dois por metro aqui, porque é pelo mesmo metro. Então, pelo mesmo metro eu vou ter 0,253 microhenries e 101 picofarads. Tira a raiz quadrada disso daqui, olha, com precisão 50,05 ohms. Ou seja, o RG213 tem 50 ohms de verdade e ele apresenta essa capacitância e essa indutância. E o que me interessa isso? Às vezes você precisa de um capacitor. Você já pensou em ter um capacitor de 100 pf, que corresponde a 1 metro de cabo RG213, porque ele vai aguentar uma tensão absurda, uma potência absurda em cima dele? Às vezes é interessante você ter um capacitor que não é um capacitor. Uma vez eu montei uma antena de 80 metros, há muito tempo atrás, e coloquei traps para fazer 80 e 40 metros. E eu usava um Delta 500. Então, quando eu estava operando em 40 metros, que o trap desligava a ponta da antena, a antena ia subindo de frequência, conforme eu transmitia. Porque os capacitores, apesar de serem capacitores de 3 kW, eles superaqueciam e mudavam a capacitância. Se eu tivesse lá trechos de cabo coaxial, isso não ia acontecer. Bom, e aqui tem as tabelas de... Eu não vou entrar no mérito, já estamos um pouco adiantados, mas em meio megahertz nele você pode colocar uma potência média de 19 kW, mas em 100 MHz 1 kW, 20 vezes menos. E em 1 GHz 230 watts. Vocês verem como a atenuação aumenta muito, né? Vai de 0,45 para 6,9 e depois para 27,3 dB, e por causa da atenuação você tem muita perda, o cabo esquenta mais, você tem que segurar a potência na entrada. Uma comparação para terminar, já que a gente está falando, né, RG258, RG213, está aqui, eu extraí 10 MB, 100 MB, 1 GB, a atenuação no 58 e a atenuação no 213. Dá para ver as diferenças, tudo por 100 metros, né? É bem diferente. E as potências, 650 watts, tal, dá para notar que... Agora, a pergunta é a seguinte: então eu vou usar RG213 sempre. Ele é melhor? Não, primeiro você vai ter que gastar muito mais dinheiro. Não está barato. Aqui eu só dei uma ideia do que é 1000 watts em cima do RG213. Dá 630 volts com 12 amperes. Não é pouca coisa que passa no cabo coaxial se você colocar 1 kW em cima dele. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: imagina você ter um transmissor, um cabo de 30 metros e uma antena na ponta. Estou colocando aqui em 10 MHz. Taxa de estacionamento da antena tem que estar 1 para 1, quer dizer, toda a potência que eu coloco no transmissor vai passar pelo cabo RG58 e vai chegar na antena e vai ser radiada, nada volta para trás. Ok. A atenuação desse cabo pela tabela é 4,59 dB a cada 100 metros. Eu tenho 30 metros de cabo. Então vamos fazer a conta. A atenuação em 30 metros é 4,59 vezes 30 dividido por 100, vai dar 1,38 dB. Ok. A atenuação tem que pôr um sinal negativo na frente, menos 1,38 dB vai ser 10 vezes a log da potência de saída pela potência de entrada. Então a relação entre potência de entrada e potência de saída, ou ao contrário, potência de saída e potência de entrada, vai ser 10 elevado a menos 1,38 dividido por 10, que é a base do logaritmo. É esse 10 aqui, desculpa.
Essa é a base do logaritmo, esse é o 10 que está multiplicando. Faz a conta na calculadora, 0,73 a relação da potência de saída para a potência de entrada. Ou seja, a potência de saída vai ser 73% da potência de entrada. Se eu estou entrando com 100 watts, vai sair 73 watts na antena. Perdi 27 watts. 27 watts vão ser dissipados em forma de calor. Porque eu não tenho onda estacionária, portanto não tenho potência de retorno. Não tenho perda por retorno. Então eu tenho só dissipação térmica aqui. 27 dos 100 watts vão esquentar o cabo RG58. Vamos em frente. Vamos para 100 MHz com o mesmo cabo, mesmo comprimento, os mesmos 100 watts. A taxa de dá 16,08 dB a cada 100 metros, fazendo a conta. Em 30 metros, 4,82 dB. Menos 4,82 dB corresponde a 0,32, ou seja, a potência de saída é 32% da potência de entrada. A antena vai irradiar 32 watts e o cabo vai esquentar 68 watts. 68 watts é um ferrinho de solda bem quente. Bom, que horror, né? Vou usar 100 watts para sair 32 na antena? Fala sério, né? Bom, guarda este número. Vamos em frente. Mudei o cabo. Voltei para 10 MHz. Aqui está errado, não é 4,59. Esqueci de mudar aqui. É 2 dB por 100 metros. 2 dB por 100 metros, 30 metros, 0,6 dB. Menos 0,6 dB, ok. Eu vou ter 87% da potência saindo na antena. Então vou ter 87 watts aqui, 13 watts aquecendo o cabo em 10 MHz. E faço a mesma conta em 100 MHz. 6,9 dB, em 30 metros vai dar 2,7 dB. Faço a conta dessa atenuação. Eu sei que a relação de potência de saída vezes a potência de entrada vai dar 62%. O que dá 62 watts saindo na antena, 38 watts esquentando o cabo. Vamos comparar tudo isso? Está aqui. Para concluir, em 10 MHz, se eu usar o RG213 ao invés do RG58, eu estou ganhando 19% na potência radiada. Se eu fizer a mesma comparação, só que em VHF, um pouco abaixo, né, a gente não usa 100 MHz, usa 140, mas aqui vamos deixar por 100, que é o valor que eu tinha na tabela. Se eu mudar de um RG58 para um RG213, eu vou estar ganhando 94%, eu vou praticamente dobrar a potência se eu usar um cabo 213 e não o 58. Então, em frequências de HF, a gente precisa pensar no RG213 se nós estivermos realmente querendo operar QRO, ou seja, operar com quilowatt e meio. Se a gente tiver uma operação normal, com um rádio de média potência, 80 a 100 watts, o custo de você sair com 213 é tão maior do que o do 58 que eu não sei se vale a pena ganhar esses 19%. Passar de 73 para 87 watts. Se fizer essas contas em dBs aqui, vai dar muito pouco. Lembrando que cada unidade S corresponde a 6 dBs. Tá? Aqui vai dar menos, vai dar um ponteiro. Você passar de 73 watts para 87 watts radiado, quem está te escutando vai escutar um ponteiro melhor. Não é nem meio S. Meio S seria 3 dBs, que é o dobro da potência. Que é isso aqui, ó. Aí está. Bom, só para completar, não falei um monte de cabo coaxial, mas tem linha bifilar, ele é um pouco menos utilizada. O pessoal que gosta de antenas multibanda usa bastante linha bifilar. Ela tem vantagens e tem desvantagens. A desvantagem é que o fato dela ser balanceada, ela não tem blindagem em referência de terra, ela tem que ficar livre de obstáculos entre o rádio e a antena. Você não pode passar em conduíte, passar perto de calha,
passar na parede, porque tudo isso aí vai atrapalhar a impedância da antena, o que não acontece com o cabo coaxial. Por outro lado, ela tem menos perdas, principalmente se você usar linhas janeladas, dessa forma aqui, em que você tira um punhado do dielétrico, que é onde a perda acontece, né? Então ela vai ter menos perda. E dá para fazer linha bifilar em casa, né? Você pode usar toquinho de madeira, pode fazer umas brincadeiras interessantes. Você faz a impedância que você quiser, sabendo o diâmetro do condutor, você consegue calcular facilmente qual é o espaçamento que você tem que ter para chegar na impedância que você quer. Então a linha bifilar tem algumas vantagens, mas você tem que usar com cuidado para não aproximá-la de metais, calhas, paredes, conduítes, nada disso. Ela tem que ficar. Então o que o pessoal faz? Sai do rádio para fora de casa com um coaxial e coloca um balão do lado de fora para desbalancear o sinal, para balancear o sinal, e dali ele sai com linha bifilar até a antena. Essa é a forma mais prática de trabalhar. Pessoal, parte 1, hein? Parte 1. Sejam bem-vindos e a gente se vê na parte 2.